Quem deixa seu país de origem em busca de segurança são conhecidos como refugiados ou requerentes de asilo. Só que aqui nos Estados Unidos existem distinções notáveis entre esses dois estados. Embora os termos sejam frequentemente usados de forma intercambiável, existem diferenças significativas na lei de imigração dos Estados Unidos ao busca desses estados. E é isso que a gente vai entender hoje aqui no vídeo. Qual que é a diferença? Refugiado ou requerente de asilo nos Estados Unidos? Fique com a gente aqui no canal Immigration USA, onde a gente fala dos bastidores da fronteira. Seja bem-vindo ao nosso canal, não deixe de se inscrever e dar like nesse vídeo. E se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que os nossos vídeos eles são informativos e validados para advogados de imigração e todas as perguntas de vocês são respondidas. Bom, gente, quem que é refugiado? Bom, o Programa de Admissão de Refugiados dos Estados Unidos estabeleceu prioridades específicas para processar o quê? Indivíduos e grupos com preocupações humanitárias especiais que buscam entrar aqui nos Estados Unidos atravessando a fronteira. Os indivíduos encaminhados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que são as embaixadas dos Estados Unidos, ou certas organizações não governamentais, eles recebem a máxima prioridade, que é a prioridade P1. Grupos de preocupação humanitária especial são os próximos em prioridade, conhecido como prioridade P2, seguidos por casos de reunificação familiar, que são as prioridades P3. Os candidatos eles passam por um processo de pré-seleção em um dos vários centros de apoio ao reassentamento espalhados pelo mundo. Isso, gente, é seguido por uma entrevista conduzida por um oficial de imigração dos Estados Unidos, várias verificações de segurança e o exame médico para determinar a sua elegibilidade para reassentamento nos Estados Unidos. Ou seja, para ser um refugiado, entrar como refugiado aqui nos Estados Unidos, você já deve ter passado por uma triagem em algum consulado americano, seja do seu país de origem ou de algum outro lugar que esse consulado esteja fixado como base. Uma vez aprovado, o requerente é encaminhado para uma agência patrocinadora de reassentamento que fornece o quê? Assistência com serviços como moradia e emprego após a chegada do refugiado aqui nos Estados Unidos. Os refugiados eles recebem autorização de trabalho e podem solicitar documentos para viajar para fora dos Estados Unidos. Após um ano, os refugiados podem solicitar o status permanente legal, também conhecido como Green Card. 5 anos após a obtenção do Green Card, eles podem solicitar o quê? A cidadania americana, tá? Essa é a situação que dos refugiados. Gente, preste atenção nisso, porque muita gente está atravessando a fronteira achando que está entrando como refugiado e não é. Essa não é a real situação, tá? E agora, é possível contar quantas pessoas são refugiadas no mundo? Bom, de acordo com o relatório divulgado no último ano, 110 milhões de pessoas estão deslocadas em todo o mundo. Foi um aumento de 19 milhões de pessoas em comparação com o último ano, com o último relatório. Isso significa que 1 em cada 74 pessoas no mundo foi forçado a fugir, a ser um refugiado. Esse número, gente, inclui os deslocamentos internos, o que significa que não podem voltar o quê? Para casa, para o seu país de origem, mas não deixaram seu país, solicitantes de asilo e refugiados. Então, quem é um requerente de asilo? Bom, a lei federal dos Estados Unidos permite que pessoas de outros países busquem asilo nos Estados Unidos se temerem perseguição em casa. Eles devem estar presentes nos Estados Unidos e provar o medo de perseguição em um dos 5 motivos. Gente, tem que justificar pedido de asilo, gente, só justifica por essa situação. Raça, perseguição por você ter uma cor diferente, você tem perseguição pela sua raça, religião, nacionalidade, opinião política ou associação a uma classe social específica. A mais vaga das 5 categorias é essa, que é uma classe social específica, e pode incluir coisas como, por exemplo, sexualidade. Por exemplo, homossexuais atravessam a fronteira dizendo que estão sendo perseguidos no seu país de origem. Para obter o asilo,
Os requerentes devem atender a 3 requisitos estabelecidos pela Convenção das Nações Unidas sobre Refugiados e adotados pelos Estados Unidos. Os candidatos devem provar o quê, gente? Se eles têm um medo razoável de perseguição em seu país de origem. O medo razoável é definido pelas Nações Unidas como pelo menos 10% de chance de perseguição. Eles devem temer a perseguição em um dos 5 fundamentos que é estabelecido nesse documento da ONU. E eles devem provar que o governo de seu país de origem está envolvido na perseguição ou é incapaz de controlá-la. Então, aqui vem a questão do Kakai. A família entra com pedido de asilo. A família atravessa a fronteira, ela está cometendo um crime federal. Ela vai presa. Ela vai presa porque ela está entrando nos Estados Unidos sem o quê? Sem o visto. Porque não existe fronteira aberta. A fronteira está fechada para todo mundo. Só quem tem visto, a fronteira é aberta. Então, eles cometem um crime federal atravessando a fronteira dos Estados Unidos com o México. Quando eles são presos, eles falam, não, eu preciso pedir asilo. Ah, tá, então começa um processo de asilo. Só que como eles entram com crianças, que as crianças são usadas, menor de idade, pela lei americana, não pode ficar detido mais de 21 dias, tá? Isso é condições inumanas para crianças. Então, eles vão precisar liberar essas crianças. Como vai liberar a criança sem o responsável? Então, precisa liberar o responsável. Então, a criança, juntamente com os pais, vão responder o pedido de asilo em liberdade aqui dentro dos Estados Unidos. E eles precisam provar isso, que vão ter as cortes deles. A gente já tem um vídeo falando sobre as cortes. Geralmente são entre 3 e no máximo 5 cortes, onde eles contratam advogados para tentar empurrar o caso. Mas o pedido de asilo não vai ser aprovado, porque essa família, que principalmente do Brasil, ela não consegue provar que eles estão sendo perseguidos por questão de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou associação a uma classe social específica. Porque o Brasil é um país que não tem perseguição, gente. Com todo respeito a quem justifica a entrada pelo Kakai para pedido de asilo. Mas o Brasil, gente, ainda é um país democrático. Você pode ser da direita ou de esquerda, mas você consegue, dependendo da região. Ah, mas onde eu moro, no interior lá, eu sou perseguido por ser homossexual. Então vá para uma cidade onde o número de homossexuais é bem mais aceito, né? Porque eu sou negro, a minha raça negra. Gente, o país, o Brasil, a base dele é de negros, de escravos. Então, sim, existe racismo? Existe. Mas existem locais onde negros conseguem viver bem no Brasil, né? Religião, opinião política. Gente, se fosse por opinião política, metade do Brasil, já que o Brasil está rachado, politicamente falando, né, de opiniões entre direita e esquerda, metade do Brasil deveria estar aqui dentro dos Estados Unidos pedindo asilo. Então, não porque eles não, no momento de atravessar a fronteira, eles não conseguem fazer essa triagem. Porque não são eles que julgam. Quem julgam é o juiz. E você precisa provar isso. Você precisa provar que o governo brasileiro não te dá suporte sobre a sua perseguição, ou é incapaz de controlar, ou então até mesmo está conivente com a perseguição. Então, gente, aqui a gente já mata essa questão de asilo, tá? Então, os que estão na fronteira Estados Unidos e México são refugiados ou requerentes de asilo? Bom, eles são requerentes de asilo. De acordo com o advogado de imigração, os imigrantes têm permissão legal para caminhar até um porto de entrada e pedir asilo a um oficial de imigração dos Estados Unidos. Mas, atualmente, para gerenciar o fluxo de imigrantes na fronteira, o governo dos Estados Unidos exige que os imigrantes usem o aplicativo CBP-ONE para registrar e agendar chegadas nos pontos de entrada oficiais dos Estados Unidos. Os imigrantes que chegam à fronteira são processados de acordo com o título 8. A gente já falou sobre o título 8 aqui, tem vídeos da gente explicando. A lei dos Estados Unidos que rege a imigração, essa lei ela permite que os imigrantes busquem asilo ou outras formas de alívio dentro dos Estados Unidos se tiverem medo legítimo de perseguição em seu país de origem. Aqueles que cruzarem a fronteira fora dos pontos de entrada oficiais sem autorização
serão presos. Eles serão rapidamente removidos. Gente, ser rapidamente é mentira, tá? Porque não, a deportação não é rápida. É muito comum ficarem presos lá até 6 meses, tá? Entre 2 a 6 meses. Ou eles passarão por um longo processo de deportação supervisionado por um juiz de imigração. É basicamente isso que acontece. Esse último processo de deportação supervisionado por um juiz, ele se aplica a famílias, enquanto adultos solteiros geralmente passam pelo processo de remoção rápida, a menos que possam estabelecer uma justificativa crível de retornar ao seu país. E o governo ele pode negar casos de asilo? Sim, gente. O governo ele pode negar asilo ao constatar que o requerente não cumpriu um dos requisitos, ao provar que as condições do seu país mudaram significativamente desde que o pedido foi feito, ao constatar que o requerente poderia viver com segurança em outra parte do seu próprio país, que no caso é o Brasil. Vou dar um exemplo, né? Sou do interior de Minas, eu estou sendo perseguido porque eu sou homossexual. Pois bem, o Brasil é gigante, existem grandes capitais onde homossexuais vivem bem, com religiões diferenciadas. Então se desloque para lá, você não precisa se deslocar aqui para os Estados Unidos. Então, compete ao requerente de asilo demonstrar que a sua perseguição decorre da pertença a uma das 5 categorias e que a perseguição, a ameaça provém do governo ou de forças que o governo não podem controlar. Outra questão: que problemas podem fazer com que um pedido de asilo seja reincidido? Bom, esperar mais de 1 ano após entrar nos Estados Unidos antes de apresentar o pedido de asilo, tendo estado envolvido em perseguição de outro grupo de pessoas, cometer um crime grave ou ser uma ameaça à segurança aqui dos Estados Unidos, pode inviabilizar um pedido de asilo. Então, gente, basicamente o que a gente fala: brasileiro não consegue aprovação com o juiz de imigração para pedido de asilo. E outra, se conseguir, esse brasileiro ele não pode voltar para o seu país de origem. Ele pode ir para qualquer lugar do mundo, mas não pode voltar para o Brasil. Por quê? Porque se ele consegue um pedido de asilo, como que ele vai voltar para um lugar onde ele corre risco de vida? Não tem lógica. Então, quem entra pelo Caicai, o que acontece? Pede asilo, faz pedido de asilo, esse pedido de asilo vai ser julgado e no final das contas será negado e uma carta de deportação será emitida para que esse imigrante ou a família de imigrantes seja convidados a sair aqui dos Estados Unidos. Tá ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.